muito bom estar mais uma vez falando com vocês, né, aqui nas redes sociais do Dialogando Chefe Renato, Nova Caneca. Estamos aqui com a doutora Diana Câmara, que vai falar sobre direito eleitoral. Gente, ó, um assunto importantíssimo, né? Essa semana tivemos o prazo final, um dos prazos finais aí da descompatibilização dos cargos públicos, e ela vai falar com a gente sobre isso, tá bom? Já já a gente volta depois dos comerciais. Aguarda aí. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltando aqui no Dialogando Chefe Renato, doutora Diana Câmara já chegou, já falou algumas coisas que a gente vai abordar aqui. Muita dúvida que tem a população, e é bom a gente levar o conhecimento da população. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente. Inaugurando um cenário novo aqui, viu? O estúdio novo está inaugurando e vindo com tudo. Eu agradeço, Chefe Renato, pela oportunidade. É muito importante a gente saber das regras das eleições, né, para poder ter eleições mais limpas, tranquilas, né, e ser realmente uma grande comemoração da democracia, né. É importante o voto, é importante as pessoas terem a consciência do votar, de se preocupar com o seu destino, né. Essa eleição municipal é uma eleição muito importante, porque é a eleição onde as pessoas vão escolher o futuro da sua cidade. Então vamos escolher o candidato a prefeito, quem acha que melhor representa, que melhor vai gerir o município, como também os vereadores que serão eleitos para estar ali no Legislativo Municipal, realizando as leis e também fazendo a fiscalização da gestão municipal. Então é muito importante, a eleição, bastante importante, a eleição próxima do eleitor, a eleição onde as pessoas realmente se conhecem, então é muito mais fácil também de o eleitor... Bora conhecer um pouquinho, doutora, tem umas fotos, alguns momentos, alguns vídeos importantes aí da carreira dela. Ela é presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB de Pernambuco. Ela teve vários cargos públicos e governamentais, relevantes esses cargos, inclusive. Ela já foi membro da lista tríplice do TRE Pernambuco, gente. Então, um currículo invejável, tá? Ela tem uma experiência muito forte na questão do direito eleitoral e não seria diferente de mais uma personalidade do nível do nosso programa vir trazer essas informações. A doutora Diana, ela tem um trabalho muito voltado a tirar essas dúvidas em blogs, parceiros, a imprensa em geral do Estado, usa o conhecimento dela para que possa levar para a população o que na verdade precisa saber e que as pessoas possam ficar cientes de que lei existe para tudo e não seria diferente na lei eleitoral. E por isso ela está aqui conosco para tirar essas dúvidas. Bom, está preparada? Vamos lá. Você falou uma coisa muito importante, Chefe Renato, porque nas eleições, eu estou em direito eleitoral há quase 20 anos. E como você falou, eu escrevo semanalmente para vários blogs de política daqui do estado, falando sobre as eleições municipais, sobre direito eleitoral, na verdade trazendo as regras, apresentando aí as coisas que a gente acha mais relevante as pessoas estarem bem informadas, né? Muito importante a informação. E o que eu queria dizer é que você falou que eu gosto de compartilhar o conhecimento, isso é verdade. Pela OAB mesmo, eu dou aula há mais de 12 anos, por todo o estado, nas subseccionais, trazendo sempre aí as atualizações sobre o direito eleitoral. Então, para mim é uma grande satisfação realmente estar aqui com vocês, e acho que tem muita coisa interessante para debater ao longo do tempo. Com certeza. Gente, ó, uma das dúvidas que o pessoal mais manda para a nossa produção, a gente, às vezes, tem alguns momentos que a gente faz um debate amplo com a nossa equipe. Doutora, o que é na verdade o ano eleitoral? Ele se começa tal dia, termina tal dia. Não é só aquele período de eleição. Bom, as regras eleitorais, na verdade, a primeira regra que fala assim do ano eleitoral é a regra em relação a pesquisas eleitorais. A partir do dia 1º de janeiro, nenhuma pesquisa pode ser publicada sem estar devidamente registrada na Justiça Eleitoral. A gente está vendo aí, inclusive, muitas impugnações à pesquisa, né? Quando tem uma suspeita de fraude, quando o Instituto talvez não tenha feito a pesquisa da forma como deveria, da forma científica que deveria ser feita, há essa possibilidade de suspender a divulgação da pesquisa. Então, a primeira lei, quando iniciou o ano, 1º de janeiro, já começa logo a estar valendo essa regra. Mas, Chefe Renato, a gente tem muita coisa em relação à pré-campanha. E a pré-campanha, na verdade, ela não se inicia no dia 1º, ela se inicia muito antes. Ela se inicia a partir do momento em que existem os pré-candidatos. A gente vê aí que cada município tem uma realidade diferente.
Tem município que os pré-candidatos já estão postos desde o ano passado, às vezes desde de quando acabou a última eleição municipal. Né? Mas o normal é que do ano passado para esse realmente surjam de fato os pré-candidatos e eles se digam como pré-candidatos, porque nessa fase que nós estamos agora é a fase da pré-campanha. Tudo que acontece até o dia 15 de agosto, ou seja, até antes de começar o período de campanha mesmo, que é a partir do dia 16 de agosto, a gente considera como pré-campanha. E essa pré-campanha ela pode ser o que aconteceu neste ano, como também pode ser, inclusive, no período anterior. A gente vê aí muitos casos de cassação de mandato por AGE, né? AGE é Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que é aquela ação que visa combater o abuso de poder econômico ou político. E muitas vezes esse período que vai se analisar, o que foi cometido de excesso, ele ultrapassa o ano eleitoral. Muitas vezes foi coisas que aconteceram no ano anterior ou até mesmo antes. Tudo que então antecede e que você tem que foi um abuso, foi um excesso e que contribuiu para desequilibrar o pleito, pode ali estar como fatos apontados numa AGE na questão da cassação de mandato. A gente nessa semana passada já foi o prazo das pessoas saírem dos cargos, vamos falar, a palavra seria descompatibilização. Isso, a desincompatibilização é você sair do cargo para poder disputar a eleição. O período de convenções ainda vai iniciar no mês que vem. Do dia 20 de julho a 5 de agosto é o período legal para a realização das convenções. Então é nas convenções onde os partidos vão de fato dizer quais são seus candidatos e quem ele vai apoiar para prefeito, se vai lançar candidato ou se vai apoiar alguém, e quais são seus candidatos a vereadores, se o partido for lançar a chapa de vereadores. Então, na convenção é que de fato vai dizer quem são os candidatos. Hoje todos são pré-candidatos, mas esse período das desincompatibilizações, eles são desde 6 meses até agora 3 meses. Então, teve 6 meses, 4 meses e agora vem a desincompatibilização dos 3 meses. É isso que a senhora falou, que é agora em julho. Isso, dia 6 de julho é a data limite para as pessoas que querem concorrer e se afastar dos seus cargos. Quem são esse tipo de pessoas? Regra geral, todos os comissionados, né, e também os servidores efetivos. Então, antes eram exceções, digamos assim. A regra geral vai ser a dos 3 meses, de se afastar 3 meses da eleição para concorrer, e os outros cargos que tiveram que sair antes são exceções, são ali, tem os cargos específicos apontados, como por exemplo o secretário municipal de estado, que queria concorrer para vereador, teve que se afastar com 6 meses. Mas aquele secretário municipal ou de governo, até mesmo ministro, para concorrer para prefeito, o período de afastamento era de apenas 4 meses, que foi esse prazo que se encerrou agora recentemente. Né? E aí os demais, de junho. E agora o prazo do dia 6 de julho é regra geral. Então, um professor que tem um contrato de servidor efetivo, um cargo comissionado, um assessor que precisa concorrer, ele tem que se afastar do cargo aí nesses 3 meses. Quem é servidor efetivo se afasta e continua recebendo a remuneração. E quem é servidor e quem é cargo comissionado realmente se afasta sem receber a remuneração, fica de fato exonerado. Né? Tranquilo. Gente, muito bom conversar com a doutora Diana Câmara. A gente já está aqui num ritmo de muitas perguntas e vamos tirar o máximo de proveito desse momento com ela. Depois de comerciais, mandar um abraço. A campanha já começou no nosso programa do pessoal do TRE. Agradecer aos desembargadores que apoiam o nosso projeto, o pessoal do TJPE e o nosso querido amigo escoteiro Orson Lemos, parceiro e amigo aqui há muitos anos do escoteiro. Foi escoteiro na infância, é até hoje e com certeza faz parte dessa história. Já dos comerciais, já a gente volta com a doutora Diana Câmara. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltando aqui no Dialogando Chefe Renato, mais uma informação, gente. Ó, a gente está com um calendário aí importantíssimo e a gente vai fazer essa divulgação, conforme vocês acompanharam aí pela propaganda, desse calendário, divulgando diariamente o que está acontecendo na Justiça Eleitoral. Doutora, a campanha em si já começou, me fala aí desses prazos, pré-campanha, o pessoal tem tanta dúvida, pré-campanha e campanha, vamos tirar. Vamos lá. Na pré-campanha é possível o candidato ele se apresentar, ele exaltar suas qualidades
e também ele fazer críticas políticas. Né? É possível fazer reuniões em locais fechados, conversar com as lideranças políticas, tudo isso é possível na pré-campanha e se apresentar como pré-candidato, participar de entrevistas, expor suas plataformas de ideias, do que é que ele defende nas redes sociais. É possível, inclusive, um impulsionamento das redes sociais neste período de pré-campanha. Lembrando que, no caso de impulsionamento, é necessário que o pré-candidato ele impulsione através do seu próprio CNPJ ou do CNPJ do partido. Aliás, seu próprio CPF ou CNPJ do partido. Só pode essas duas formas. Não pode no da esposa, do assessor, nem do marido, de um terceiro, de ninguém. Só é possível o impulsionamento através do CPF do próprio pré-candidato e do partido político. Então, nessa parte de pré-campanha, é possível uma série de coisas, chefe Renato, mas não é possível ainda pedir voto. Nem pedir voto e nem também fazer aqueles atos típicos de campanha, como, por exemplo, um porta-a-porta, uma carreata, colocar bandeira nas vias, porque isso nada disso é permitido agora nessa fase da pré-campanha. Isso tudo aí deve acontecer na fase da campanha eleitoral, que é a partir do dia 16 de agosto. O registro de candidatura ele vai até o dia 15 de agosto e a partir do dia 16 todos os candidatos podem já estar na rua pedindo voto. Lembrando também que para você fazer gastos de campanha, como você fazer bandeiras, adesivos, santinho, é necessário que já esteja aberta a conta de campanha, tá? Pode até não ter dinheiro ainda na conta, mas a conta tem que estar aberta antes de você começar a realizar os gastos relativos à campanha, né? E também que todo o material que vai ser utilizado na campanha, material impresso, é necessário que conste ali o CNPJ do candidato, a tiragem e o CNPJ da empresa que rodou o material. Estou entendendo. 2020 foi uma campanha bastante... 2016 foi uma campanha já bastante arrojada, que teve a diferença das junções de partidos. A questão das coligações, né? O que aconteceu agora para 2024 teve mais mudanças. Quais foram as principais? Essa é a primeira eleição que a gente vai enfrentar, a eleição municipal, que a gente vai enfrentar a questão de não haver coligação para o cargo de vereador, né? Cada partido ele vai ter que lançar os seus próprios candidatos, vai ter que ser autossuficiente para lançar homens e mulheres candidatas a vereador e a vereadora. E também a primeira eleição que a gente vai ter aí, então, uma figura diferente, que são as federações. As federações é como se fosse uma coligação mais duradoura. As coligações elas eram feitas apenas para funcionar durante o período das eleições e as federações elas são feitas para funcionar pelo menos por 4 anos. Então as federações que foram feitas na eleição passada elas vão estar aí valendo por um bom período de tempo, né? Então a gente tem aqui no Brasil 3 federações ativas. Para essa eleição não é possível criar mais nenhuma federação, as federações que existem já estão postas, né? E na divulgação também do material de campanha é necessário que todas as legendas que fazem parte da federação também constem de forma explícita, né? Todas essas informações bem importantes. Lembrando, né, doutora, tudo isso segue uma regra, existe lei específica, isso. Tudo conforme. E o TSE, ele investiga mesmo, ou ele tem que ser provocado através de uma denúncia, através do Ministério Público Eleitoral? Como é que funciona essa? Porque muita gente às vezes está fazendo até crimes eleitorais e muitas vezes o cara está fazendo um crime. A justiça olha aquilo ali, mas tem que ser provocada. Eu faço essa pergunta porque as pessoas às vezes são leigas. O radar, aquele olho mágico da denúncia do TRE, do TSE, o pardal, ajuda muito o trabalho dos juristas nos bastidores. Só se prejudica se for denunciado. Eu digo assim, o pré-candidato ou o candidato. Sim, regra geral, sim. Né? O pardal é a denúncia anônima de qualquer pessoa, né, que denuncia a justiça eleitoral, e ele vai notificar o candidato a tirar aquela propaganda supostamente ali irregular. Mas o que acontece nas eleições são que pessoas representam. Que pessoas? Pode ser o candidato, o partido político ou a coligação, porque existe mais para proporcionar, mas para majoritário continua existindo. Então, partido político, candidato, coligações e o Ministério Público. São essas pessoas que podem entrar, que podem representar a parte que estiver aí fazendo as coisas fora da legislação. A justiça eleitoral não vai ter um poder de polícia para fazer, por exemplo, uma postagem irregular, mandar tirar do ar de imediato. Não, exceto se for alguma coisa que de fato esteja ali
trazendo outros tipos de problemas, como por exemplo, as bandeiras na época da campanha. São possíveis utilizar as bandeiras, sim, né, aqueles bandeirões, mas eles têm que ser móveis. Você não pode colocar lá e deixar o resto da vida. Você tem que colocar de manhã e tirar no máximo à noite, todos os dias. Inclusive, aquele suporte também embaixo. Então tem que colocar e tem que tirar. Se não tirar, você vai lá e recolhe. Então esse poder de polícia que ela tem também, sabe? Por exemplo, não pode colocar bandeirões em praças públicas, em vias que vão dificultar para as pessoas atravessar a rua, né? Como em Recife mesmo, ali na Agamenon Magalhães, é proibido colocar bandeirões nas vias ali no entorno do canal, porque muitas vezes caía uma bandeira no meio da rua, aí dificultava o trânsito, as pessoas, os transeuntes, os pedestres, para atravessar ali, para passar, também dificultava, então decidiu que ali ninguém colocaria as bandeiras. Então esse tipo de regulação, né, a Justiça Eleitoral ela pode sim fazer. Agora, se ela também ultrapassar o limite, né, porque muitas vezes acontece de determinados municípios, às vezes um juiz ser mais atuante, ou o Ministério Público também, e às vezes ultrapassar aí o limite também do que a legislação permite, né? E na verdade é importante que a sociedade conheça os candidatos, que a sociedade veja a campanha, que a sociedade se engaje também, para, como eu disse bem no comecinho, é importante que a sociedade ela escolha os seus representantes, seja no Poder Executivo como no Legislativo, com muita tranquilidade e conhecendo quais são as opções. Então a propaganda eleitoral é importante também para que as pessoas conheçam as opções, saibam quem são os candidatos que estão ali disputando as eleições, quem ela pode votar, qual é o cardápio ali de candidatos que ela pode ali escolher, quem ela quer que represente. Doutora, a questão do showmício, a questão de entrega de brindes, de camisa, de boné, e de alguma forma muita coisa foi proibida. Distribuição de brindes é completamente proibido, né? Inclusive uma das causas que mais a justiça é dura. Isso aí. Sim, muito dura, né? A gente vê muitos prefeitos serem caçados. É quando a gente fala assim, quando o prefeito ele ganha na urna e perde na justiça. Ganhou no voto, mas perdeu ali no processo. Aqui no estado, alguns prefeitos foram caçados, né, por conta justamente desse tipo de abuso, que é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político. Normalmente o abuso de poder político é quando aquele prefeito está na cadeira, ele vem para a reeleição e ele comete excesso, comete coisas relativas às condutas vedadas aos agentes públicos, né? Ou seja, você tentar se beneficiar, você tentar tirar proveito ali de estar num cargo de poder. Como também a gente tem a questão do abuso de poder econômico, quando a pessoa muitas vezes não está no cargo público, mas tem um dinheiro, tem uma situação financeira boa e aí começa a ter excessos como compra de voto, distribuição de cestas básicas, de brinde, enfim, várias coisas que não estão dentro aí do leque de situações possíveis para uma campanha eleitoral. E aí o que a gente vem vendo, Sagrada, é que a justiça eleitoral vai sendo muito dura, muito rígida em relação a esse tipo de situação e vem de fato caçando os candidatos, pode estar no lado de prefeito, pode estar no final do mandato, como for. Ele vai de fato ali levar a sério aquelas denúncias e configurando o abuso, né, o excesso de poder econômico ou político, ele vai de fato caçar o prefeito. Então é muito importante que os candidatos eles tenham uma noção das regras, saibam o que pode e o que não pode, e também que ele tenha um bom jurídico para assessorar ele, para que eles não façam, às vezes, como você falou, muitas vezes até sem saber, né, cometam ali alguma irregularidade que venha no futuro a se prejudicar. E alguns com má fé, né? Tanto os inocentes como má fé, né? A gente aqui tem que falar mesmo, pé no chão, como a doutora está falando aí. Doutora, você falou a questão da justiça ser dura, como eu também comentei, mas a gente viu agora há pouco a questão das mulheres. As mulheres cumprindo o seu papel lá eleitoral, mas não seguiram a risca, não teve nem o próprio voto na eleição. A gente viu vereadores aí caindo de uma forma drástica, inclusive no Recife. Como é que a senhora vê isso? O que faltou? O que acontece? A legislação, a justiça eleitoral, ela é muito rígida no sentido de que é necessário que na quantidade de candidatos a vereador de uma chapa tenha ali pelo menos 30% de um dos gêneros, que normalmente esse gênero ainda é de mulheres. E essas mulheres, elas não podem ser fictícias, não pode ser uma fraude, não pode ser candidatas laranjas. Elas têm que ser candidatas.
têm que ser candidatas. Então o partido, ele sabe disso, não é de hoje, é uma regra antiga que vem sendo encarada de forma mais rígida, mas é uma regra muito antiga. Então os partidos têm que estar preparados para ter candidatas mulheres realmente competitivas, realmente mulheres que vão disputar. Não é obrigada a essas mulheres ganharem a eleição, mas é obrigatório que essas mulheres sejam de fato candidatas. Entendeu? Por exemplo, a justiça eleitoral também já estabeleceu que, por exemplo, se uma mulher está lá como candidata e não teve nenhum movimento financeiro na conta, ela não teve nenhum voto, que ela não fez campanha para ela, que ela às vezes não fez campanha até para outra pessoa. E gastou o dinheiro também. Isso configura. Oi? Acontece gastar o dinheiro? Sim, gastar o dinheiro, veja. Sem ter voto. Veja só, a justiça ela vai fazer uma análise. Vai ter um processo, vão ouvir testemunhas, vão verificar as provas, para entender se de fato ali naquele caso concreto houve ou não uma candidatura fraudulenta, uma candidatura laranja. Porque uma campanha ela tem custos. É por isso que existe o fundo partidário, para esses custos serem sanados. Exato. A gente está falando aqui de custo partidário, que o candidato tem os custos de transporte, alimentação, tem tudo envolvido. Aí de repente está lá sem voto e gastou o dinheiro todo do fundo recebido. Complicado, né, doutora? Mas assim, não é o que a gente vem vendo, tá? O que a gente vê é que muitas vezes o partido, ele coloca mulheres, que às vezes nem queriam ser candidatas, às vezes teve caso de ser esposa de candidato, familiar de candidato, e que estava ali realmente para compor, né? Não teve voto nenhum, e aquilo ali configurou que aquela candidatura não era legítima, a candidatura fraudulenta. Então, por conta disso, que a chapa caiu toda e todos os candidatos saíram. Por que se dá esse fenômeno? Porque na eleição de vereador, a eleição, a gente fala que é através do sistema proporcional. Ou seja, o candidato não ganha o mais votado, ganha o candidato em que o partido conseguiu fazer as cadeiras, conseguiu ali o espaço no legislativo, e aí os mais votados vão entrar nas cadeiras que o partido conseguiu. Então, a eleição de vereador é uma eleição colegiada, não é uma eleição individual. Muitas vezes a gente vê um candidato ser extremamente bem votado e não conseguir um assento no legislativo. A gente teve agora para deputado vários candidatos que tiveram um desempenho muito bom, mas que o partido não conseguiu fazer o famoso quociente eleitoral. E esse candidato, então, ficou de fora. Na questão, então, voltando para a questão de cota, de fraude à cota de gênero, que é a regra agora que está muito forte no justiça eleitoral, então é muito importante que cada um atente para isso nas suas candidaturas agora para vereador, é que tenham mulheres e sejam mulheres competitivas. Se não tiver voto, se não tiver campanha, se não tiver participação ativa delas nas eleições, não é necessário ganhar, mas elas têm que de fato ser candidatas. Não dá para você lançar uma candidatura e essa candidatura não ter voto, muitas vezes sequer o próprio voto. E agora, recentemente, a Justiça Eleitoral aqui do estado de Pernambuco julgou inclusive um caso onde a candidata teve voto, mas foi poucos votos e não teve nenhum gasto de campanha. E diante das peculiaridades do caso concreto, ficou configurado também que aquela candidatura dela foi fraudulenta, que ela não era candidata de verdade. Ou seja, tentaram maquiar que ela teve, sei lá, 14, 15 votos, né, para dizer que não, ela teve voto. Livrar da questão de não ter voto, mas o cenário, as testemunhas e as provas que foram colacionadas ali no processo, ficou claro que ela, na verdade, foi uma candidata fake, e aí a chapa toda caiu. Então é muito importante, Renato, que os partidos e os próprios candidatos fiscalizem, observem e conduzam aí para que, de fato, as candidaturas femininas sejam candidaturas reais. E oportunizem também, né? Porque a legislação e a justiça eleitoral obriga que os partidos investam pelo menos 30% dos recursos que circulam na eleição para as candidaturas femininas. Não só a questão do dinheiro, como também do próprio tempo de rádio e televisão, 30% ou mais. Porque se um partido lançar, por exemplo, 40% de mulheres ou 50% de mulheres, esse percentual financeiro de tempo de televisão também ele vai aumentar aí, de acordo com esse proporcional de quantas mulheres realmente foram lançadas naquela chapa. Agora, lembrando, viu, gente, teve até gente que falsificou a assinatura das mulheres para chegarem nessa esperteza aí. Doutora, já que a gente está falando de empoderamento, da questão também da mulher, chegar a isso, né, a gente está falando, agora recente, a posse de uma nova juíza no TSE. Isso. E por isso a gente convidou a senhora, porque é uma mulher empoderada, trabalha nessa área de direito
E como é que a senhora vê esse empoderamento? Ela assume pela segunda vez. Tem muita gente aí com medo da Carmen Lúcia. Como é? Porque estão fazendo muita coisa errada? Eu sei que é comprometedora essa pergunta, mas eu estou falando do empoderamento da mulher chegar ao nível que ela chegou e que ela é dura. A gente falou de empresa, ela é muito dura. Eu já estou vendo algumas decisões dela aí, já em pouco tempo de mandato, da gestão dela. Como é que a senhora vê isso? Uma mulher empoderada que veio de uma luta há 20 anos nessa área, que é uma área bastante forte, né? A ministra Carmen Lúcia, ela é uma ministra que compõe A ministra Carmen Lúcia, ela veio do Supremo. Sempre o presidente do TSE vem do Supremo Tribunal Federal. Ela hoje é a única mulher no Supremo. E ela já estava na composição do TSE, com a saída do ministro Alexandre de Moraes. Ela então foi escolhida para ser a presidente e ela que vai, de fato, liderar, orientar, coordenar as eleições de 2024. Nós já tivemos a oportunidade de tê-la como ministra-presidente do TSE também, nas eleições de 2012, e ela foi uma boa ministra. A ministra Carmen Lúcia, ela é séria, ela é rígida, mas ao mesmo tempo ela é também coerente, né? As minhas expectativas, pelo menos enquanto advogada nessa área, são as melhores possíveis. A gente entende que ela é uma pessoa dura o suficiente para poder direcionar as eleições de uma forma muito sensata e serena. Ela vai enfrentar um grande desafio, a Justiça Eleitoral está enfrentando esse grande desafio, que é a questão das fake news, a questão do uso também de inteligência artificial nas eleições e o quanto isso poderia abalar a democracia, quanto isso poderia abalar a questão do voto, a questão da liberdade do eleitor de ter a sua escolha, porque é importante que o eleitor ele escolha dentro da realidade e não diante de uma situação que não existe. Então imagina, secretário, na véspera da eleição, alguém fazer um vídeo, postar um vídeo com imagem, com som, com a voz de um candidato, por exemplo, desmerecendo a população pobre, ou falando mal, ou falando impropérios. Isso teria sim um impacto nas eleições. Então o grande medo da justiça eleitoral são as fake news, né? É justamente esse prejuízo à democracia que esse tipo de situação pode ocasionar. E a gente sabe que existem as verdadeiras milícias digitais, né? Uma questão ali do quanto também uma mentira, uma fofoca, uma questão, o quanto ela é rapidamente difundida, né? E aí você quer contornar e mostrar a verdade, mas entre a propagação de uma mentira e a propagação de uma verdade, a gente sabe que é uma quantidade bem ínfima. Depois que espalha, o negócio fica difícil. Lei da ficha limpa. Eu vou fazer uma pergunta. A gente vê muitos gestores em situação de condenações de mandatos anteriores e também com mandatos atuais assumidos. São vários em todo o Brasil. Ele pode concorrer mais uma vez à eleição, como a gente sabe que a lei permite, e de repente acontece uma decisão do tribunal. Como é que fica todos aqueles que foram eleitos naquela federação, por exemplo, ou naquela junção de grupo partidário? Quando o candidato a prefeito, ele é eleito pelo seu majoritário, ganha o que tiver mais votos. Então, o prefeito que concorrer, que tiver mais votos vai ganhar. No caso do vereador, como ele é uma coisa colegiada, os votos de um interferem no voto do outro pela questão do quociente eleitoral. Então, se concorrer a vereador um candidato sub júdice, sendo motivo de ficha limpa ou até mesmo algum outro motivo, né, ele fica ali, se ele sair, pode alterar essa questão do quociente, pode alterar a quantidade de cadeiras que o partido vai fazer para o legislativo. Mas em relação ao prefeito, a gente teve aí, por exemplo, na própria eleição passada, na eleição de 2020, tivemos vários prefeitos que concorreram sub júdice e dentre eles 6 ganharam as eleições. Né, e 4, a Justiça Eleitoral, ao final, no TSE, entendeu de que eles poderiam concorrer e eles então continuaram no mandato tranquilamente. E 2, a Justiça Eleitoral entendeu que não deveriam ter concorrido, que de fato eles estavam inelegíveis. E aí o que aconteceu foi que nesses municípios teve que haver eleições suplementares. A eleição suplementar é uma nova eleição.
Então, em nenhuma hipótese assumiria o segundo colocado na eleição. O que acontece é uma nova eleição. A gente tem essa possibilidade aí. E agora, nessa época do registro de candidatura, é a época em que os candidatos eles vão ter que juntar as certidões, vão ter que mostrar seus documentos, né? E eles não podem, então, terem condenações, não podem ter condenado em improbidade administrativa com dolo e com enriquecimento ilícito. Tem várias outras questões também, tá, chefe Renato, que deixa a pessoa inelegível. Às vezes crime comum também deixa inelegível. Você tem condenado por assassinato, por lei Maria da Penha, várias coisas também podem deixar a pessoa inelegível, certo? E aí, todos esses casos, de quais são os casos de inelegibilidade, estão na Lei Complementar 6490, que é a lei que trata sobre as inelegibilidades. Tá entendendo? Outra dúvida aqui é sobre a questão do agente público. A gente vê que o agente público pode ter até voluntários considerado agente público. Acho que você tem muita dúvida, porque tem a questão da saída e que não pode fazer um certo tipo de campanha, por exemplo. As pessoas perguntam isso, doutora, muito perguntam isso. Eu posso ser candidato agora no pleito, eu sou parente de tal pessoa, eu sou funcionário de uma rádio, sou radialista, sou jornalista. Tem um monte de questões aí. Só para resumir um pouquinho, a senhora pode falar. Tá vendo como o direito eleitoral é rico e como envolve muita coisa. Muita coisa, Chacata. Mas vamos lá. Quem é servidor tem que ter a consciência, seja comissionado ou efetivo, tá? Sendo servidor, tem que ter a consciência de que a hora de trabalhar é trabalhar e a hora de fazer campanha é fazer campanha. Não pode estar no trabalho fazendo campanha. Não, isso é. Então tem que saber. Na hora do expediente do trabalho, é realmente dedicar a função ali da prefeitura ou do órgão público que ele esteja vinculado. E no seu momento pós-expediente, ele está livre aí para fazer campanha para quem ele bem entender, né? Mas no caso de se configurar de que o servidor, o funcionário, comissionado ou efetivo ultrapassou os limites, fez coisa ali em benefício de campanha, por exemplo, usou o carro da prefeitura para fazer uma carreata, usou o computador da prefeitura para fazer o registro de candidatura dentro do partido político, usou um servidor, um fotógrafo para fazer a campanha também no horário de expediente, enfim, esse tipo de situação aí é o que configura o abuso de poder político, né? E isso aí vai trazer uma repercussão não só para o candidato, principalmente se ficar demonstrado que ele tinha ciência do que estava acontecendo, mas também para o próprio servidor. Então a gente vem vendo assim uma série de condenações das pessoas que participaram disso. E qual é a punição para essas pessoas? Ficar inelegível por 8 anos. Então não precisa ser o candidato para ter esse tipo de imputação. E também pagamento de multa. Então é muito importante que o servidor não se sujeite a isso. Ok, se está no grupo político, é importante de fato demonstrar o apoio, mas fora do horário do expediente e não misturando as estações. Órgão público, campanha. Agora chegou a melhor parte, que eu acho que é a melhor parte da entrevista, que é essa. E muita gente está esperando a doutora Diana responder. O prefeito pode mostrar inauguração que está fazendo calçamento, inaugurando creche. Até quando ele pode fazer isso? Até 3 meses da eleição, até o dia 6 de julho, é possível ao prefeito e a qualquer candidato participar de inauguração de obra. Após esse período, não. Aí realmente começa o período das condutas vedadas, não é possível o prefeito ou qualquer candidato entregar a obra. Por exemplo, às vezes um vereador que solicitou um calçamento e tal, se essa entrega for depois do dia 6 de julho, não é possível participar. Rapaz, tem um mês só, viu, gente? Aproveita aí o que tem para quebrar e fazer, porque tem que fazer a lei ser seguida à risca. Mas deixa eu falar só para deixar claro uma coisa. Digamos que tenham várias obras para serem entregues ainda pela prefeitura. Essas entregas podem acontecer. Não tem problema de haver as entregas das obras. O que não pode ter a participação dos candidatos nesses atos de inauguração. Então o prefeito não vai? O prefeito não pode ir. Se ele vier candidato à reeleição, ele não pode vir. Se ele já foi reeleito e estiver apoiando alguém, ele pode participar normalmente. Ele não pode participar os candidatos. O prefeito, candidato a prefeito, candidato a vereador, não pode participar de inauguração de obras a partir do dia 6 de julho.
Agora me diga uma coisa, mostrando aqui, mesma coisa para mostrar que fez, isso aqui foi uma emenda minha, veio verba para isso, também não pode. O vereador ou o vice-prefeito também não. Veja, não é aconselhado fazer isso depois desse período nas redes sociais, não é aconselhado fazer isso. O importante é você, pode fazer agora é possível ainda fazer, né? Mas depois, não, de fato aí virar a chave e fazer campanha, mostrar as proposições e não as realizações de questões de obras públicas. Agora, a rede social da prefeitura, que é uma administração, as pessoas confundem, acham que o prefeito é o dono da prefeitura, e são donos da prefeitura, não são, tá? Ali é uma questão muito lógica. A divulgação dessas obras, como é que ela fica? Configura a mesma coisa? Ele não pode aparecer, mas as fotos, o momento, o vídeo da inauguração pode. O site da prefeitura, e também a rede social da prefeitura, né, elas são a parte do prefeito, né? Muitas vezes as gestões preferem tirar do ar, né, do que deixar ali. E outros não, param de publicar e começam a publicar de fato só questões importantes, relevantes, como calendário de vacinação, cadastramento, alguma coisa mais assim, realmente bem pública, né? Agora, a rede social do candidato, hoje, mesmo que ele poste coisas da gestão e tal, mas é a rede dele, então ele pode utilizar. A gente vê aí muitos políticos, né, com a rede social bastante ativa, né, com muitos seguidores, né? Isso aí ele é dele, então ele pode levar, mas aí sem misturar e sem continuar dando na rede social dele privada as recados da gestão pública. Isso é uma conotação em segundo plano. Participação em eventos. O que é que na verdade o pré-candidato pode participar? As convenções, obrigatoriamente ele participa. Mas comício não pode, como é que funciona tudo isso? Depois do dia 16 de julho, depois do 16 de agosto, né, começa a campanha eleitoral. Aí pode carreata, caminhada, porta a porta, adesivaço, o que ele quiser de campanha que seja permitido na legislação, né? Antes disso, não, aquilo que eu falei, só cabe agora a apresentação, se apresentar, conversar, falar as propostas, divulgar quais são as suas ideias, seus projetos, fazer críticas políticas, é o que pode agora. Agora, Xará, a gente conversou e eu ia responder uma situação e não falei, que é a questão do showmício. Você falou dos brindes, que eu falei que o brinde era proibido, e aí entrei na questão de contas vedadas, né, a questão de abuso de poder. Que é muito amplo, viu, gente? É muito amplo. Mas eu queria voltar para a questão do showmício. Veja, o showmício foi uma coisa proibida já há muito tempo, né? Mas a gente tem aí uma decisão nova do Supremo que permite a realização de show de adesão. O show de adesão é diferente do showmício. O showmício antigamente era aquele na praça pública, né? Colocava uma banda muito boa e todo mundo queria ir lá para escutar a banda e aproveitava, o candidato falava ali e dava o seu recado num showmício, né? É uma forma dele conseguir trazer toda a população para ouvi-lo e também para ficar grato, satisfeita, porque teve ali uma grande atração na sua cidade. Não é isso que é possível. Hoje o que é possível são os shows de arrecadação. Eu gosto de equiparar esse show de arrecadação àqueles famosos jantares, almoços de arrecadação. Quando o candidato ele faz no evento, no lugar fechado, com as pessoas que vão pagar para entrar, né? Esse evento normalmente serve para você conseguir contribuições para a campanha, e aí você paga para entrar, participar do show, e nesse show é possível o cantor falar bem do candidato, pedir voto para o candidato, o canto falar também, tá? Porque entende-se que ali, quem está ali são os apoiadores do prefeito, são os apoiadores do candidato. Então, esse showmício, esse show de arrecadação, ele vai seguir as mesmas regras, muito parecido com o jantar de adesão. Então é necessário colocar o CPF de cada doador, a Justiça Eleitoral pode fiscalizar também e participar do evento para poder realmente ver que não está havendo ali burla, né? Porque poderia dizer, não, aqui vai ser um show de arrecadação e chegar lá, tá todo mundo para dentro, para todo mundo assistir a festa de graça e tá ali com isso recebendo um benefício, né? Não é essa a ideia da justiça, não. Então a campanha tem que comunicar a Justiça Eleitoral para que ela, se quiser, vá de fato fiscalizar esse show de arrecadação. E vamos ver aí quem vai começar a usar. Agora, na eleição passada de deputado, né, já houve aí, como exemplo, né, o show de arrecadação realizado pelo Caetano Veloso em ajuda,
para conseguir levantar fundos para a campanha do deputado Boulos e também da Manuela Dávila. Tranquilo. Muito bom conversar aqui com a doutora Eliana Câmara. Informações importantes para você que é candidato, pré-candidato, e dessa forma a gente leva a informação para todo mundo, né, gente? Porque a rede social tem esse poder de entrar na casa da gente, das pessoas, sem pedir licença. A doutora trouxe aqui, foram vários, né, doutora? É muita coisa aqui. A gente vai ter que fazer um novo convite para que a pessoa esteja aqui para a gente falar. Até a gente está preparando um debate nas eleições aí virtual, com participação de alguns juristas. Com certeza a doutora vai estar junto com a gente. Ela é parceira de todos os blogs, não vai ser diferente com a gente aqui não. Vai ser muito bom estar com a senhora participando desse momento. Agora, algum assunto que a senhora acha pertinente que a população fique de olho nessas eleições? Porque a gente, jornalista, a gente vê a eleição de uma forma, nos bastidores, bem quente. Já a população espera outra coisa, né? Chefe Renato, acho que você conduziu muito bem o nosso diálogo, você conseguiu trazer os principais pontos mais relevantes e mais quentes realmente da eleição. Essa parte de condutas vedadas, essa parte de impugnação de candidatura, essa questão dos inelegíveis, né? Muito relevante isso. Essa parte de não poder distribuir bens, de não poder dar brindes, né? Essa questão dessa condição também desse showbiz que as pessoas estão confundindo. Como é importante você ter levantado essas situações, e principalmente a questão da fraude à cota de gênero, que é realmente uma coisa que é importantíssima para os partidos e os candidatos se atentarem. Fora disso, eu acho que a gente pode realmente marcar uma outra oportunidade para falar especificamente sobre propaganda eleitoral. E aí a gente esmiuçar tudo, deixar todo mundo craque para o que pode e o que não pode em relação à propaganda eleitoral, mas eu acho que mais perto da eleição fica mais fresquinho na cabeça de todo mundo. Com certeza, com certeza. Agradecer imensamente a sua participação, muito bom. Está aqui a sua caneca de presente, já inaugurando aqui o nosso novo estúdio, uma participação, e com certeza era importante a doutora, a gente que é parceiro da UAB Pernambuco, mandar um abraço para o doutor Fernando Ribeiro, a Ingrid Zandella, o doutor Adriano Ediciano, né, que com certeza é uma pessoa que está dentro desse projeto aqui de uma forma muito forte, e agradecer por tudo, né, porque o que fizeram já pela gente, o acesso que a gente teve, né, a gente tem o Tribunal de Justiça de Pernambuco, faz parte desse projeto há 106 anos. E ninguém sabe, muita gente não sabe. Né? Chefe Renato tem um acesso dentro do tribunal porque a maioria dos desembargadores foram escoteiros, seus pais, seus avós. Inclusive, Fernando Ribeiro, pai dele foi escoteiro. Então, nosso projeto envolve 92 crianças em toda a Mata Sul Pernambucana que aprendem comunicação, e eles sabem muito bem como é bom fazer esse programa em família. É um trabalho belíssimo, e a UAB é parceira, e o TJPE também é parceira, porque Aníbal Bruno foi um dos presidentes dessa instituição chamada Escoteiros do Brasil, e a gente tem toda a honra de trazer o direito sempre debatido aqui. Doutora, muito bom falar com a senhora, e a gente vai ter outras oportunidades e com certeza tirar dúvida, né? Porque o pessoal tem dúvida pra caramba, viu? Se a gente for enumerar aqui, não é brincadeira. Eu vou lhe aperrear muito aí no WhatsApp e nos seus e-mails para que a gente possa debater sempre. Obrigada, Gerardo. Sempre uma satisfação a gente falar um pouquinho do direito eleitoral e também dividir o conhecimento, né, a experiência, né? Como você falou, já estou nesse meio já há quase 20 anos, então dá para compartilhar um pouquinho. Sempre tem que aprender, né? A gente tem que ter uma humildade. Ela chegou com esses livros aí, doutora. São os livros que... Vamos lá. Esse aqui é um livro lançado esse ano, né, pelo IAP, que é o Instituto dos Advogados de Pernambuco, e eu sou uma das autoras. Então eu trouxe para lhe presentear com esse livro. Coisa boa, a caneca ganhou um livro para ler e aprender, né? Como ela mesmo foi disse. Lançado agora recentemente, tem os temas mais palpitantes aí que a gente destacou para as eleições de 2024. Muito obrigado. Tem coordenação do professor Renato Hayashi, de Orlando Moraes e também do Dr. Pietro. Então é um livro muito bacana, e eu sou uma das autoras, então eu trouxe para lhe presentear. E também, chefe Renato, eu quis trazer aqui um livro que pouca gente sabe, que outra área da minha atuação, além do direito eleitoral, é o direito à saúde. Eu sou uma grande entusiasta aí na defesa dos direitos dos pacientes. E, então eu escrevi esse livro aqui sobre a questão do câncer, do direito dos pacientes com câncer. É uma coletânea chamada Câncer em 60 Graus. Ele está fazendo 10 anos de lançamento, mas são 3 volumes, um volume de orientações nutricionais, um volume de orientações médicas e um volume só de orientações jurídicas. Quando as pessoas às vezes se descobrem com câncer, não sabem o que fazer, não sabem o que comer, não sabem o que mais procurar, que tratamentos tem para fazer e principalmente quais são os seus direitos. Então aqui dá uma visão geral e global sobre o câncer, e aí eu também trouxe para lhe presentear.
É fogo, né? Uma caneca, mas vamos lá. A gente vai preparar um presente também de quilates. Ó, gente, ó, muito boa a leitura, tá? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai também poder fazer um rodízio para os jovens aprender um pouquinho, né? Nossa juventude agradece aí esse presente maravilhoso aqui no Dialogando. Doutora, parabéns aí pelo empoderamento, parabéns pelos desafios. A gente só tem a agradecer a sua participação. Eu que agradeço, obrigado. Gente, ó, você que está aí do outro lado da telinha, aguarda aí programação fantástica aí, com muita gente chegando do governo federal para debater aqui com a gente, pessoal da Justiça, pessoal da OAB, e vem um arraial aí dia 19, viu? Pessoal da OAB Barreiro, se prepara, já está aí divulgado nas redes sociais do chefe Renato, um arraial perfeito com a cobertura exclusiva e ao vivo lá da nossa equipe, fazendo mais uma festa aí na comunicação. Agradecer a doutora Adriana Câmara, muito sucesso, ela vai estar aqui com a gente em breve para falar sobre propaganda eleitoral. Forte abraço, fica com a programação aí do Expresso PR Notícias. Forte abraço.